Para aparecer ali o vermelho. Pois muito bem, voltamos, seja todo mundo bem-vindo. Vamos começar aqui mais um bloco, né, nesses nossos encontros. E nesse bloco agora eu vou falar sobre sequência argumentativa em um tema que tem tudo a ver com a vida de vocês. E eu quero dizer para vocês o seguinte, peço que vocês retransmitam para os colegas. Claro que por um exercício de preocupação com o outro, de altruísmo, né, faz parte, mas também acredite no que eu vou dizer agora. Quanto mais os colegas de vocês tiverem êxito, tiverem sucesso, melhor para vocês, viu? Se todos os alunos dessa turma, vamos supor, 30 alunos, se todo mundo fizer uma faculdade, se todo mundo for bem sucedido economicamente, vai ser bom para todo mundo. Quanto melhor os seus amigos estiverem, maior a sua conexão, que pode, enfim, ajudar vocês na vida. Então, ajudem os colegas aí, repassando a seguinte mensagem. Quem só tem condições de aprender a andar de bicicleta tarde, cai demais e é traumático. Só quem tem condições de aprender a dirigir tarde acaba passando como eu, a maior dificuldade do mundo, a maior insegurança do mundo, porque não teve condições de aprender quando mais jovem, parece que vai ser sempre meio cangueiro, sabe? Essa sensação que fica. Então, o que eu quero dizer é que na vida estudantil é a mesma coisa. Quando a gente deixa para uma coisa que é para a gente entender e aprender numa certa idade, a gente deixa para aprender depois, a vida já vai estar cobrando outras coisas e aí fica uma coisa super complicada, tá certo? Então, sensibilize os colegas e eu sensibilizo vocês para que este conteúdo que eu estou trabalhando hoje, e ele vai, enfim, o nosso programa ele é muito corrido, mas vocês vão fazer outras produções textuais para vocês praticarem isso que eu estou mostrando aqui. Esse conteúdo é importante demais que vocês entendam e que já tentem, pelo menos nessas nossas próximas produções, colocar em prática esse conteúdo, porque se vocês quiserem alguma coisa na vida como estudantes, podem conseguir de outra forma, né? Viver muito bem sem estudar. Mas na nossa realidade atual, no nosso contexto histórico, e por vocês estarem nessa idade estudando, é provável que vocês vão ser cobrados para poder ter alguma coisa de boa na vida através de estudo. E certamente vai passar por algum momento, vai passar por uma produção textual. Seja um emprego numa empresa em que dizem assim, escreva uma carta aí, ou escreva uma redação aí, que justifique o porquê de você ser aceito para esse trabalho. Escreva por que você quer essa vaga de emprego. Escreva por que essa vaga é para ser para você e não para as outras pessoas. Tá? Então, esse conteúdo que eu estou trabalhando hoje, ele é útil demais. Ele é importante para a vida como um todo. Se você for vender alguma coisa, você pode lançar mão desse aprendizado aqui. Então, eu rogo, oriento vocês que vocês olhem com atenção e tentem praticá-lo. Porque você pode escrever um texto, tirar uma nota alta, sem ser sobre esse formato. Mas se você colocar nesse formato, a chance de você tirar uma nota alta é maior. Tá? Então, eu vou explicar para vocês agora o que é sequência argumentativa. Vou dar 2 exemplos de sequência argumentativa e vou tratar de um tema que tem a ver com a atividade de produção que vocês vão fazer. Então, eu vou compartilhar o material. Vocês podem ir interagindo no chat. Quando terminar, eu posso tirar alguma dúvida que ocasionalmente vocês não tenham escrito aí, certo? Vai dar tempo para tudo, está tudo bem programadozinho. Já conseguem visualizar o material, gente? Sim. Conseguem? Então, olha, sequência argumentativa. Onde tem sequência aqui é o mesmo que eu disse no vídeo anterior, vou dizer assim, e o mesmo que eu falei lá naquela aula anterior. Sequência, um todo que eu divido em partes, certo? Nós vimos lá a sequência injuntiva, quando todas as partes reunidas, elas orientam como fazer algo. A gente viu isso na prova do Enem e viu isso da proposta de produção textual que vocês vão realizar. E por que argumentativa? Ou melhor, o que quer dizer argumentativa neste caso? É porque é um passo a passo que defende uma visão sobre algum tema, que justifica algum pedido, que justifica alguma decisão, certo? Isso é sequência argumentativa. Quando você lê um texto e cada parte do texto, quando reunida e processada, justifica uma decisão, justifica um posicionamento, justifica uma visão, certo? De algum tema. Então, por exemplo, o juiz, quando ele, digamos assim, toma uma decisão, nosso contexto atual teve uma decisão aí importante, né, para o contexto político. Então, quando aquele juiz do Supremo Tribunal Federal despachou tomando uma decisão de anular um processo, por exemplo, ele vai ter de motivar a sua decisão, ou seja, justificar
sua decisão com argumentos. Esses argumentos podem vir de diversas áreas, pode ser filosófico, sociológico, pode ser jurídico, que é o prioritário que os juízes trabalham com a lei, né? Pode ser com julgamentos anteriores, certo? Então, julgamentos internacionais, e o juiz pega lá por analogia e fundamenta, justifica a sua decisão. Então, quando você é servidor público, como eu sou, e você vai pedir alguma coisa ao seu chefe, para que ele lhe dispense num dia de trabalho, por exemplo, porque você vai para um congresso, você tem de explicar, justificar, motivar a importância desse congresso, qual é a previsão legal para você ir para esse congresso aí, da sua área de estudo, e o seu chefe vai decidir a favor ou contra a sua liberação, de acordo com aquele momento ali do contexto histórico, da sua repartição, no meu caso, do IFRN. Eu estou mostrando como esse conteúdo aqui ele é usado na vida, certo? Então, isso é uma sequência argumentativa. Observação sobre sequência argumentativa. Então, está aqui, olha, uma sequência argumentativa, ela implica alguns elementos para vocês perceberem. Sempre que alguém escreve em sequência argumentativa, isso implica o quê? Isso implica abordar um tema, certo? Tem alguma questão que ele está abordando. Toda vez que você pede uma coisa a um juiz, você está abordando um tema e a pergunta é: mereço ou não mereço? E você vai tentar convencer o juiz de que você merece, que ele atenda o que você está pedindo, certo? Isso é um exemplo de uma vida profissional e quem trabalha com direito trabalha permanentemente com isso, né? Defender uma tese diante desse tema. Então, ali diante do tema, você vai escolher um posicionamento que você entende que é mais uma verdade mais aceitável para você defender como tese. E mostrar que aquilo ali que você está dizendo se sustenta, é verdade. Aí você vai fazer essa demonstração, essa justificativa com as ideias organizadas em sequência argumentativa. Certo? Tudo bem até aqui? Isso é o processo para você construir de um pedido ao Supremo Tribunal Federal, um pedido a um juizado de pequenas causas, à Justiça do Consumidor. É um pedido que eu estou colocando no meu contexto biográfico e no contexto histórico aqui, que eu estou para levar aí uma questão à Justiça, certo? E que parece que comeram uma grana minha de modo injusto. Então, em todos esses contextos, você faz esse mesmo exercício. Isso aqui que eu mostro agora como exemplo é a proposta que vocês vão resolver. Certo? Então, você tem lá um tema. O tema seria: como alguém de 17 anos pode querer que esteja a sua vida quando estiver com 25 anos? Eu já mudei um pouquinho ao trazer para cá, para ficar mais claro. Então, diante desse tema, o que é que você pode falar para essa pessoa? Que posicionamento, que tese? Eu criei uma como ilustração, certo? De tese aqui. A pessoa pode dizer para alguém de 25 anos como é que ela pode querer estar a sua vida, falando sobre a questão da autonomia. Então, eu digo assim: é valoroso para alguém de 25 anos ter autonomia profissional. Um posicionamento aí concretamente, né? Quando tiver com 25 anos, uma coisa valorosa é ter autonomia profissional. Foi isso não. Então, de brincadeira ali comigo. Então, argumento, certo? Que argumento eu posso desenvolver diante dessa minha tese? Vocês podem concordar ou não comigo aí, a gente pode melhorar isso depois, se for o caso, que quando você tem 25 anos, é importante ter autonomia profissional para você poder conseguir alguma melhor remuneração pelo seu trabalho, ou como autônomo, ou como empregado de alguém. Tem gente que não sabe fazer nada, quer um emprego e ainda quer ganhar muito. Eu já testemunhei isso várias vezes na minha vida. Eu já fiz com grupos com quem eu trabalhava, que às vezes eu tive umas ousadias que hoje eu não tenho mais, mas eu perguntei para as pessoas: o que é que você sabe fazer que tem a ver com remuneração? O que é que você sabe fazer? Porque eu estava meio traumatizado que um camarada foi lá em casa consertar um chuveiro e ele me cobrou R$ 80 para colocar uma arruela dentro do meu chuveiro. E se eu não tivesse os R$ 80, eu ia ficar com o chuveiro pingando, porque eu nem tinha chave para abrir, nem sabia como consertava. Então, aquele rapaz sabe consertar vazamento de chuveiro, certo? Então, ele ganhou, sei lá, R$ 50, a arruela é 30 e a gasolina para ir até lá. Ele ganhou R$ 50 em 2 minutos. Ele botou a arruela e fechou e disse: pronto, senhor, parou de pingar, certo? Então, pessoal,
Outra coisa que é importante para de ter a autonomia profissional, conseguir satisfação naquilo que a pessoa faz. Então, essas são duas ideias que eu poderia desenvolver em sequência argumentativa para justificar a minha tese. Quem não tiver outra ideia de como fazer a prova, entre aspas, nessa atividade avaliativa, vai por essa ideia aqui, executa e parabéns, tchau, seja feliz. Ou você pode ter qualquer outra ideia de acordo com aquela proposta que está no outro vídeo, certo? Cada argumento justificará a tese ao se organizar em sequência argumentativa. Certo? Esse argumento se organiza em sequência argumentativa. Então, vamos mostrar aqui um esquema, certo? Um esquema aqui. Observe no esquema seguinte que 1, 2 e 3 correspondem a 3 partes de um texto ou de um parágrafo de um texto organizado em sequência argumentativa. Então, eu já quero que vocês aguçem a percepção para compreender o seguinte, olha, isso aqui seria um parágrafo, certo? Que você desenvolve. Esse parágrafo teria esse período 1, que pode ser mais de um período, não é obrigado a ser só um, tal ponto, pode ser mais de um. Teria um momento 2, no mínimo aí um período, né? Sujeito, verbo, predicado, complementos, ponto. E teria um terceiro, esse parágrafo seu, de desenvolvimento da sua redação, da sua argumentação, ele teria pelo menos 3 momentos. No primeiro momento, o que você apresenta... Nem todo cara do chuveiro usa capa. Não entendi, não, viu? Sei que o camarada me disse é R$80. E eu tive que pagar para ele. Trocou um negócio, botou outro e arrochou. Pronto. R$80. Ou paga ou fica com a goteira para sempre no banheiro, enchendo o saco e alagando tudo. Então, pessoal, olha, esse seu parágrafo ele teria uma asserção. Onde tem a palavra asserção, em outras teorias você vai encontrar proposição. Então, entenda assim, sua afirmação de partida. O que você diz primeiro? No nosso exemplo aqui em cima, a primeira coisa a dizer seria isso. Conseguir, lá no parágrafo inicial, né, no começo do texto, dizer, olha, você conversou comigo e eu vi, meu rapaz, minha moça de 17 anos, que não estava fazendo muito sentido para você os estudos agora. Agora, pense sobre como você quer a sua vida quando você tiver 25 anos e pense que daqui a 8 anos é uma coisa importante para você ter autonomia profissional, certo? Ponto, outro parágrafo. Primeira frase, a seção de partida. Ter autonomia profissional ajuda a ter uma melhor remuneração. Certo? Então, aqui eu partiria, nesse meu caso aqui, seria uma premissa, uma verdade que é aceita como base, né? É uma coisa que já tanto quanto ninguém é mais para discutir que a Terra é plana, também é uma coisa bem óbvia que a maior parte da população que estudou mais, que tem mais poder, que sabe resolver problemas mais complexos, ela tem uma média salarial maior do que a outra parte que não tem maior nível de escolaridade, maior formação intelectual, que não sabe mais coisas, vamos dizer assim, que sabe menos coisas, sabe fazer uma coisa só, por exemplo, certo? Então, alguém pode simplesmente aprender a apertar e acochar, soltar e apertar chuveiros e válvulas e colocar as peças e ganhar muito bem, viver muito melhor do que uma pessoa que fez faculdade, etc, etc, entendeu? Essa é a realidade. Muitas pessoas que fazem só o curso técnico, elas acabam se especializando e ganham muitíssimo bem. A verdade é essa. Mas, na média, no conjunto da população, você tem como partir da premissa de que quanto mais alta a formação, quanto mais a pessoa sabe, mais a pessoa tem chance de ganhar alto, certo? Então, essa é a minha premissa. Poderia ser uma outra ideia funcionar como um argumento, uma prova, você buscar um dado estatístico, poderia. Eu estou partindo dessa coisa mais simples aí, que é uma premissa. Depois disso, vem a seção de passagem, que é uma inferência. É uma informação nova. É uma informação que decorre do que você acabou de dizer. Então, se eu acabei de dizer que essa pessoa, lá no início, né, que é valoroso ela ter autonomia, e para justificar isso, eu digo, olha, você tendo autonomia, você consegue melhor remuneração, então eu posso dizer assim no parágrafo seguinte, seja como empregado, seja como autônomo,
você está tendo a oportunidade de se capacitar para poder ser uma pessoa que tem uma melhor remuneração, certo? Conclusão, a que eu posso chegar depois disso. Parte 3, né? Período 3 aí, parte 3 ou período 3. Última parte do meu parágrafo, certo? Espero que vocês estejam acompanhando a tela, vendo tudo aí. Vão vendo também. Asserção de chegada, ou seja, minha proposição, minha afirmação de conclusão deste pequeno parágrafo. Mesmo sem você estar sentindo tanto entusiasmo por estudar agora, abraça os estudos como uma forma de você ter autonomia e, com o dinheiro que você venha ganhar como profissional, você ter maior liberdade para fazer o que você quer, certo? Você ter alguma chance de viver experiências que para você sejam mais interessantes. Agora você se obriga, amanhã você usufrui. Certo, gente? Beleza? Treinando de novo esse parágrafo. Aí você vai para outro parágrafo e agora eu estou aqui, olha. Conseguir satisfação no que faz. Então, falando em fazer o que tem vontade, outro parágrafo já, certo? Quanto mais capacitada é uma pessoa, aqui você já está no segundo argumento, no segundo parágrafo, e começando aqui, a seção de partida. Quanto mais uma pessoa ela é capacitada, eu vou como outra premissa aqui, uma informação que você pode acreditar como uma verdade aceitável, certo? Quanto mais uma pessoa é capacitada e ganha uma melhor remuneração, mais ela pode escolher o que fazer e ter satisfação no que faz. Disso decorre o quê? Que informação eu posso dizer depois como uma espécie de inferência? Se você aproveitar a oportunidade de estudo que está tendo agora, você vai ter chance de se capacitar mais ainda e conquistar o prazer de escolher com que você vai trabalhar. Ok? Então, conclusão. Esse seu sofrimento de agora, essa sua infelicidade de agora, de se obrigar a estudar com capricho, com esmero, que não está com vontade, pode conduzir você a finalmente escolher o que quer fazer e ser remunerado por isso, se você for exitoso nos estudos e na profissão. Perguntas, pessoas, sobre isso que eu disse até aqui? Perguntas? Tranquilos? Pode escrever aí a pergunta, nós temos tempo, está tudo bem organizadozinho para dar tempo para tudo. Certo? Eu tenho um exemplo a dar, outro exemplo. Então, quer ver? Vejam esse exemplo aqui. Cadê meu mouse? Sumiu, olha. Voltou. Então, vejam esse exemplo aqui. Esse é um texto que ele não foi feito para fins didáticos. É um texto da vida real aí, o jornalista escreveu sem isso na cabeça. Pode, se quiser perguntar, pode no microfone, não tem problema não. Ou pode escrever. Alguém está pedindo para fazer uma pergunta, deixa eu deixar. Deixa É eu voltar aqui. porque, professor, quando você estava explicando a parte da relação argumentativa, aí eu lembrei de uma vez que eu estava estudando tipo a questão da organização, quando você está fazendo um texto argumentativo. Aí eu já vi alguns professores dizendo que quando a gente está começando a escrever o parágrafo, você tinha que iniciar com meio que com um tópico frasal, que seria que ele funcionaria para meio que resumir a sua ideia, alguma coisa assim. Aí, ao longo do parágrafo, você ia começar a desenvolver o seu argumento. É porque cada abordagem, cada aula, quem fala disso muito é aquele livro que não está aqui do meu lado, mas eu mostrei para vocês na última aula, Comunicação em Prosa Moderna. Ele tem um capítulo só sobre parágrafo e a terminologia que ele usa lá é essa de tópico frasal. Então, Maria Luísa, o que aqui vai ser o seu tópico frasal vai ser essa asserção de partida. O tópico frasal é justamente isso, é uma frase que sintetiza o que vai no parágrafo todinho. Entendi. Isso aí que você está me dizendo está correto. Só que são formas diferentes de olhar a mesma coisa, entendeu? Essa asserção de partida, ela vai ser o seu tópico frasal. Tudo que você vai dizer depois é desenvolvendo. Agora, como você vai desenvolver do que você falou antes, você traz uma informação nova que acrescenta significado e encaminha para uma conclusão.
É esse movimento aí que vai se caracterizar. Isso não é segundo Ciro, não, tá? É segundo Charrodot no livro A Organização dos Discursos. Eu peguei lá esse esqueminha, certo? Certo, entendi. Ok? Então é isso aí. Você pode. Essa é a mesma coisa, só que explicado sob perspectivas diferentes. Então, nesse textozinho aqui, observe, olha, a relação argumentativa. Aí eu coloquei o título, o autor do texto, porque aqui seria um artigo, e num artigo, o artigo é outro gênero argumentativo. Essa aula não se esgota nela mesma, né? É importante que vocês dêem um Google e olhem o que é uma carta aberta. Como é uma carta argumentativa? Ah, entendi o que é carta aberta, li 3, 4 exemplos. Ah, entendi agora. Agora, quando eu ler artigo, eu vou saber, será que ele está organizado em sequência argumentativa ou tem outra estratégia aqui para defender o ponto de vista do texto, certo? Então, você tem que continuar estudando. Aqui eu entendi o seguinte, que nesse começo do texto, aqui, adolescentes não crescem sem conflito com os pais. Então, eu entendi que Antônio Arruda, que escreve da reportagem local para a Folha de São Paulo, site UOL, ele, ao escrever esse trecho inicial, ele apresentou para nós uma premissa, um dado aqui como asserção de partida. Perceba, Maria Luísa, que a sua pergunta ela teria a ver assim, para o texto, o parágrafo ser argumentativo, nessa abordagem que você leu lá, precisaria que o tópico inicial, o período inicial do parágrafo já fosse um tópico frasal. Então, essa abordagem ela não serve para esse tipo de análise que eu vou fazer agora. Ela é correta, funciona, é para aprendê-la, certo? Mas observe como, quando a gente vai para os textos da vida real, a coisa fica um pouquinho diferente. Daí pensar a organização do discurso, digamos assim, a organização daquilo que é dito, do efeito sobre o leitor daquilo que é dito. Entendeu? É mais, digamos assim, é mais condizente com a realidade do que esse modelo que já é bem antigo da ideia do tópico frasal, desenvolvimento e conclusão. Entendeu? Porque aqui, o que pode estar como tópico frasal, aqui está como uma partezona imensa. Mas poderia ser um tópico frasal. Eu vou marcar onde seria aqui o que seria o tópico frasal. Mas um jornalista ele não tem que estar escrevendo texto, olhando o manual, tópico frasal, desenvolvimento e conclusão. Nem tampouco o nosso esquema, entendeu? Mas o nosso esquema se aproxima mais da realidade. Então, aqui, olha, vamos lá. Adolescente não cresce sem conflito com os pais. Antônio Arruda, da reportagem local. Eles contestam, questionam, cutucam, contrariam e provocam. Ponto. Bem curto o período, né? É para ser assim. Saem batendo porta e pisando duro, berram em vez de falar e sempre estão com razão. É uma descrição desse eles aqui, que é o sujeito, que a gente já sabe pelo título que certamente são adolescentes e que agora se confirma. Temperamentais, eles, os adolescentes, né? Os adolescentes são os típicos criadores de encrenca. Vocês concordam com isso? Em casa, onde trava uma batalha diária com os outros membros da família, com a empregada, com os vizinhos e com o porteiro. Então, aqui é um texto que imagina seu leitor como sendo morador de condomínio, que tem até pessoas que trabalham na casa, né? Não serve muito para a gente, para mim não serve diretamente, mas indiretamente vai servir. De vez em quando sobra até para o cachorro. Olha, é uma pintura de um quadro de alguém assim, simplesmente meio louco, né? Que briga até com o cachorro. Tá? Então, vamos dizer assim, o tópico frasal seria, nessa abordagem, esse trecho aqui, né? Os adolescentes são temperamentais, típicos criadores de encrenca. Isso aqui seria, se fosse para colocar na forma do tópico frasal, desenvolvimento e conclusão. Mas o texto optou por não fazer assim. E nem por isso deixou de ser aqui a parte inicial de uma sequência argumentativa. Na minha leitura, isso aqui é uma premissa. Ele está dizendo assim: é aceitável, aceite como verdade inicial que os adolescentes são temperamentais. Eles são emocionalmente instáveis. Certo? Tudo bem?
Então, isso aí seria a premissa desenvolvida aí em 3, 4 períodos, né? 1, 2, 3, acho que 4 períodos. A carta que vocês vão escrever, ela pode apresentar assim, 2, 3 períodos de premissa, 2, 3 períodos de desenvolvimento, 1, 2 períodos de conclusão de cada parágrafo. O mínimo é 1, mas pode vir assim, certo? Asserção de passagem ou inferência. Dito que foi disso antes, tá? Que os adolescentes são desse jeito, vem uma coisa nova. Vamos ver o que é. Mas nada disso é negativo, como pode pensar muitos pais. Essa não é uma única forma de analisar esse trecho e nem a minha análise está perfeita. Eu quero apenas utilizar esse trecho para fins didáticos, para que vocês percebam. Eu parto de uma premissa que pode estar resumida a uma simples frase dentro de um parágrafo, ou pode ser mais de um período, né, construindo um parágrafo, e eu chego depois a apresentar uma coisa nova. Então, vamos lá. Premissa: adolescentes são temperamentais. Certo? Informação nova aí. O temperamento do adolescente instável é uma coisa positiva. Certo? Aí ele continua. É desgastante para todos, e claro que ninguém fica desarmado, ou seja, a família também vai lá e provoca, né? Enche a paciência do adolescente. O embate é necessário. E aí, olhe, por que é necessário? O motivo de preocupação é quando não ocorre esse embate. Agora eu vou para a minha asserção de chegada, eu vou para a minha conclusão aqui. Essa asserção de chegada. Se o conflito não existisse, entre aspas aqui, porque é a fala de alguém, certo? Se o conflito não existisse, vírgula, o adolescente não teria uma das atitudes fundamentais nesse período. 2 pontos e o aposto explicando qual é a atitude. Que atitude é essa? Afastar-se da família para inserir-se no espaço social. 2, fecha aspas aqui. Diz a psicóloga e colunista da Folha, Roseli Saião. Pois não? Se o conflito não existisse, seria um adjunto adverbial? É uma oração aí condicional, exatamente. Ano que vem vocês vão estudar. Funciona como um adjunto adverbial, é uma oração subordinada adverbial. Certo? É a circunstância aqui, ó, se não existisse, é a circunstância desse verbo aqui, digamos. É a circunstância de condicionalidade. Certo? Está perfeita a leitura. Beleza, Afastar-se da família no espaço social, diz a psicóloga e colunista da Folha, Roseli Saião. O embate é requisito para a conquista da almejada autonomia. Então, o adolescente ele se debate ali, ele embate, ele enfrenta como uma forma de conseguir autonomia. E principalmente para que o adolescente defina sua identidade, né? Para ele definir quem ele é, né? Afinal de contas. Na falta dele, do embate, o filho pode se acomodar numa posição infantil, o que significa não assumir responsabilidade por suas atitudes, afirma a psicóloga. Certo? Então, na minha leitura, o que aqui no final do texto poderia ser sintetizado em um período só é que vamos dizer assim, o agir temperamental do adolescente é um requisito, é um meio para que ele alcance a identidade e para que ele alcance a autonomia que é necessária para a vida. Certo? Então, cada uma dessas asserções pode ser apenas um período ou pode estar desenvolvido com mais de um período para dar a força argumentativa que o autor queira dar. Perguntas, gente? Tudo tranquilo? Tranquilo? Deu para entender esse modelo? Então, vocês vão encontrar esse tipo de construção textual em cartas argumentativas pessoais, né? Em cartas abertas. Vou melhorar, atualizar mais minha aula. Em textão do WhatsApp, certo? Em artigos que vocês leiam em sites como o UOL, como Folha de São Paulo, como o Estadão, enfim. Em cartas abertas que um sindicato escreva, que uma pessoa escreva se dirigindo à sociedade, certo? Então, vocês vão encontrar esse tipo de sequência de informações nesses gêneros textuais. Esse é o programa básico que o IF quer que eu apresente a partir dessa aula. Mostrar para vocês o que é a sequência argumentativa, como esse conjunto de asserções, proposições ou ideias, certo? Afirmações, frases, períodos. Cada frase, cada período
acaba, quando processados, quando articulados entre si, defendendo um posicionamento sobre um certo tema, certo? E esse tema, quando vocês vão fazer atividades por aí na vida, ele é dado em prova e você vai delimitar seu posicionamento diante do tema, a sua tese, e você vai defender a sua tese com os argumentos, certo? Eu recomendo fortemente que vocês visitem lá o canal Ciro Soares dos Santos. Lá tem outras aulas com outro modelo de sequência argumentativa, explicando o que está no material. E no próprio sistema tem mais materiais sobre argumentação, sobre sequência argumentativa. E lá no YouTube, Ciro Soares, canal Ciro Soares dos Santos, vocês vão encontrar essa mesma aula com outros exemplos, com o exemplo da questão do uso de armas como política pública para conter violência, a questão, enfim, vocês vão encontrar lá outros conteúdos sobre esse mesmo tópico para vocês terem a repetição que a gente teria presencialmente, né? E que aqui a gente tem uma aula e vai para outros conteúdos, mas lá vocês vão encontrar mais de uma aula sobre esse mesmo tópico. Certo, pessoal? Então, vou interromper aqui a gravação e vocês podem me fazer perguntas. Então, até a próxima.